Hoje nós vamos falar sobre um sentido que tem o poder de despertar emoções, sentimentos e até mesmo de influenciar decisões. Estamos falando um pouco também sobre o marketing olfativo. Para isso nós estamos trazendo uma pessoa que ela é especialista no assunto e hoje com a Larome, ela é uma referência aqui na nossa cidade. Karen, seja muito bem-vinda ao Além da Página. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Rô. O prazer é meu. Sempre fazer parte do teu time. Muito obrigado. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto que realmente é muito interessante, que há muito tempo se fala, mas não era dado a devida atenção, né? Eu acredito que muito por falta de uma consciência. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero saber um pouquinho quem que é a pessoa por trás da Larome? Quem que é a empresária Karen Peguim? Bom, eu sou a Karen, sou farmacêutica bioquímica, né, de formação. Trabalhei 11 anos na rede pública aqui em Rio Preto, mas depois de um tempo, eu sempre gostei de trabalhos manuais, sabe? E aí depois de um tempinho já, achando que eu não sabia fazer mais nada, aí eu me envolvi com a questão das fragrâncias, né? Eu fazia difusores para mim, para minha casa, e até vendia no trabalho também para alguns amigos. Eu sou mãe do Samuel, que tem 6 anos, eu sou esposa do Mauro, já estamos casados vai fazer 13 anos esse ano. E então, eu sou uma pessoa que gosta do que faz, eu adoro fazer o que eu faço, eu amo de verdade. E é por eles também, né? Acho que a nossa maior motivação é você ter um significado e um propósito ali na vida. Todos os dias acordar e ter um motivo para estar ali fazendo o que faz. Você esqueceu de uma coisa só, que aos finais de semana a Karen é água. A Karen é a cowgirl. A skin muda, né, Rô? A skin no final de semana muda. Inclusive agora, comecinho do mês, vamos ficar uma semana lá. Vai ter muito conteúdo agro para vocês. É o momento onde vocês acabam um pouco esquecendo da rotina aqui e acabam ficando um pouco mais em família, mais tranquilos? Sim. Lá, o Mauro fala que ali ele está preparando para aposentadoria, porque a medicina, cada vez mais, muita gente aí competindo no mercado, mas ele gosta, ele foi criado no sítio, tanto que é um sítio que a gente comprou, que era herança de família, então tá na família, que a gente não quis, né, perder nada dessa história. E ele gosta, ele sempre gostou, todas as férias dele, ele ficava o mês todo das férias com todos os primos lá, na propriedade. Então ele viveu muito isso, ele me conta as histórias, eu fico até admirada, assim, porque eu falo, eu não tive nada disso, porque eu sou da cidade, fui criada na cidade, sempre na cidade. Sim. Então pra mim no começo foi um pouco estranho fazer essa adaptação, mas o Samuel ama. Então eu vou por eles e eu peguei gosto, né, Rô? Eu fui picada pelo bichinho. Gostoso. Ô, Ká, falando um pouco sobre a Larome, eu queria que você trouxesse para nós em que momento você percebeu que você não estava apenas vendendo uma fragrância, mas que você estava vendendo uma experiência de posicionamento. Olha, quando os meus clientes, alguns, né, dos meus clientes, os primeiros principalmente, sentiam falta de algo mais exclusivo, né? Porque o difusor de ambiente, os produtos em si, você consegue encontrar em todos os lugares praticamente, tem lojas que vendem isso. Então, eu comecei a focar mais no exclusivo, no personalizado, aquele atendimento diferenciado para o cliente mesmo. E aí foi quando em 2020, que eu comecei a fazer cursos na área do marketing olfativo. Certo. Foi aí que e aí eu fui me apaixonando, porque você vai entrando no universo, você fala, é muito além, né? Eu falo assim que o marketing olfativo, ele não é um cheirinho, né? As pessoas falam, moça do cheirinho, você faz cheirinho, brincam carinhosamente com isso, eu não me importo, de maneira alguma. Mas vai muito além, né? A gente trabalha o sensorial, a gente trabalha todas essas sensações e as emoções que essas fragrâncias, elas trazem, né? Do nosso inconsciente, e vai lá atrás e busca coisas que a gente já viveu, né? Então, era nisso que eu queria focar mesmo, né? Perfeito. E você comentou que antes você fazia já, até vendia ali onde você trabalhava. Uhum. Como que foi essa mudança, essa transição para a Karen, de ter um trabalho e hoje de estar empreendendo?
Bom, essa mudança, eu tive uns problemas com a minha mãe adoeceu, então esse começo foi mais como uma válvula de escape. Eu chegava, eu precisava ocupar minha cabeça com outras coisas, porque o serviço público, ele é estressante, lidar com o público não é fácil, com pessoas doentes, Sim. enfim, né? Então, é uma carga muito pesada, e ainda eu saía de lá com essa carga, e ainda tinha outra ali em casa, que era minha mãe passando por um paliativo, né? Então, a gente sabia que não tinha muito o que ser feito ali. Sim. Então, aí a hora que eu entrava, eu era recém-casada, então eu ia pro meu apartamento, e aí lá eu eu fui para São Paulo fazer alguns cursos, e aí eu montei um ateliê no meu apartamento mesmo. E ali eu colocava uma música, e eu fazia sabonete artesanal, então sabonete em formato de Sim. frutas, eu comecei com Legal. isso. Então, toma muito tempo Tá. e te distrai, te leva para um outro ambiente, assim, faz esquecer um pouco, né? Tá. Então, foi nisso que eu me apeguei. Tá. E aí, por exemplo, assim, quando você realmente falou assim, decidiu, não, tá na hora de eu Sim. investir nisso. Porque, assim, a gente fala assim, quando a gente tá num trabalho concursado, principalmente você tem muito essa questão da garantia, né? Segurança. Você né? pensa muito nisso. Você fala assim, não, bem ou mal, meu salário tá lá, chuva ou sol, tá tudo certo. O empreendedorismo não. O empreendedorismo te leva para um lugar que é incerteza, né? Como que foi para você fazer essa mudança e em que momento de fato você percebeu, não, eu quero montar, eu quero trabalhar com isso e ainda, por que Larome? Ah, sim. Bom, a virada de chave foi quando eu engravidei. Eu fiquei a minha gestação inteira de repouso relativo, então eu já fiquei afastada do trabalho. Antes eu tirava férias de 15, 30 dias. As férias, elas são rápidas, então não dá pra você ter a percepção de que eu consigo ficar sem aquilo ali mesmo, porque às vezes nas férias eu resolvia alguns problemas. Sim. Então eu nunca fiquei muito tempo longe, afastada do trabalho. Eu falo que foi um detox, porque eu não me via de verdade fazendo outra coisa. Eu só me via ali, eu me via aposentando ali, naquele trabalho, eu não me via, não sabia, eu falava, eu não sei fazer outra coisa. Sim. E aí foi quando eu fiquei esse tempo todo afastado, o Samuel nasceu. Quando o Samuel nasceu, logo veio a pandemia, 3 meses depois nós tivemos lockdown, enfim. E aí eu comecei a ter aquele pânico, né? Como que vai ser quando eu voltar com um bebê pequeno? E eu demorei muito para engravidar, foi um processo bem difícil. E eu falei, gente, eu não cheguei até aqui para não ver meu filho crescer, para não ver a introdução alimentar, para não ver ele falar a primeira palavra. Para curtir cada momento. Para curtir cada fase, Sim. né? O sonho de toda mãe. Nem todo mundo consegue. E aí eu tive o apoio do Mauro. E ainda, só que assim, demorei 3 meses, roupa, pedi demissão, porque era uma coisa que era muito forte para mim. É um processo que realmente precisa acontecer devagar. Sim. E foi quando eu comecei a fazer curso na parte do marketing olfativo e fui me envolvendo cada vez mais e tive procura. E aí eu não tinha tempo de me dedicar para a empresa, porque eu tinha que trabalhar, tinha que amamentar, tinha que me preocupar com tudo. E voltei a trabalhar no olho do furacão, né, no meio da pandemia. Então isso aí foi muito desgastante para mim. E aí foi quando o meu marido chegou e falou assim, ó, chega, pede demissão, eu vou te ajudando daqui, foca na sua empresa, eu tô com você. Aí acho que foi a segurança que eu precisava para realmente conseguir. E eu acredito que para ele, até mesmo para o teu marido, vivendo na área da saúde, na pandemia, devia estar sendo muito complicado. Então, um bebê pequeno, acredito, como que vocês deviam pensar muito em... Foi bem intenso, assim, né? Quando fechou tudo, que até ele, por ser um hospital eletivo, parou de trabalhar, aí eu falei, agora o negócio pegou, né? Porque até então... Você não tinha noção da gravidade. Sim. E, então, eu acho que esse aporte que ele me deu foi de extrema importância. Porque eu tava, acho que, esperando isso lá dentro de mim, né? Pra poder participar da vida do Samuel, como eu gostaria. E também para conseguir me dedicar na empresa, que foi quando eu comecei a trabalhar com essa questão do desenvolvimento da identidade olfativa, que eu tive o meu primeiro cliente, ele está comigo até hoje, que aí eu consegui me dedicar e fazer essa fragrância para ele e começar dali por diante, aí não parei mais. Então foi esse momento que eu achei assim que
foi de grande valia para mim. Perfeito. Explica para nós o porquê Larome. Larome, vamos lá. Eu casei em 2013 e nossa lua de mel foi na Europa. E um dos lugares nós fomos para França, nós visitamos Paris. E aí, no outro ano, 2014, que eu fui fazer o curso em São Paulo, de saboaria e de produtos de ambiente e tal. Fiquei acho que 2 ou 3 dias lá. E aí eu voltei e falei, bom, agora eu preciso de um nome. Eu preciso criar um nome para minha empresa. E aí eu comecei a pesquisar, assim, sabe quando você vai lá no negócio de tradução do Google? Sei, Google Tradutor? Sei. Ah, o que significa o aroma em italiano, o aroma em espanhol. E aí foi eu nem lembro as outras tentativas, mas foi em francês, que é o aroma, e em francês é l'arôme, na verdade, né? Mas aí a gente traz português é o larome. O abrasileirado. Aí a gente tem que se adaptar, então aí ficou o larome. Desde 2014 eu escolhi o nome, só que foi em 2021 que eu registrei, né? Que aí eu consegui o registro e tudo mais. E ficou um nome muito bonito. Ficou muito, né? Ficou. Acho que combinou muito com o que eu faço, combinou comigo, com a minha personalidade. E chique, né? Uma coisa chique. Chique. Pequeno, ele fala por si só ali, né? Sim. E eu acho que é isso. Então... Ô, Ká, quando a gente fala hoje, né? Às vezes quando a gente fala das fragrâncias, muita gente ainda fala assim, eu quero um cheirinho para colocar aqui no meu ambiente, eu quero um cheirinho para colocar na minha casa. Mas vamos pegar o lado mais corporativo, né? Que a gente fala muito sobre essa questão do marketing olfativo. De fato, o que significa esse marketing olfativo? Por que é muito além de apenas uma fragrância? Porque, assim, o marketing olfativo, ele é a utilização dos sentidos, do olfato, numa aromatização. Agora, o que a gente faz para esse cliente, que não caracteriza só como um cheirinho, é o desenvolvimento dessa identidade. Então, é a identidade olfativa. Então, a gente desenvolve todo esse processo com esse cliente, visando o quê? A empresa, o segmento dele. A gente até deixa o cliente falar do gosto próprio dele. Só que para a gente desenvolver para a marca, a gente tem que olhar ela como um todo. A gente vê o público, né? Se é feminino, se é masculino, se a faixa de idade é extremamente importante, que quanto maior a faixa de idade, mais exigente fica esse público, público A, público B. Então, tudo isso. Se é ponto físico, se é clínica, se é escritório, advocacia, o que é. Eu tenho vários clientes cirurgiões plásticos. Nenhuma fragrância é próxima, nem é próxima. Por quê? Porque a gente estuda de verdade, não a especialidade do médico. A gente estuda a marca dele por trás, né? Então, ele responde um briefing pra gente. A gente vai conhecer essa marca a fundo. Envolve o estilo da decoração, cor de logomarca, cor de iluminação, se é muita madeira, se é uma decoração minimalista, tudo isso tem que combinar com esse cheiro, entendeu? A gente olha para o local, né? Eu tenho clientes que são de e-commerce, todos passam pelo mesmo processo, todos têm que responder o briefing. E aí, por exemplo, assim, quando você pega um cliente, automaticamente esse cliente já tem os seus gostos próprios, né? Sim. Como você traduz a importância de, naquele momento, ele não só querer colocar o gosto dele ali, mas realmente algo que combine com o ambiente? A gente faz uma reunião de alinhamento, né? E aí eu tento ser o mais clara possível, porque a gente, por exemplo, se é uma clínica, a gente tem até que nos testes participar toda a equipe, porque eles vão ficar lá o tempo todo. O cliente, ele vai entrar, vai ficar algumas horas e vai sair. Sim. Então, a importância da equipe também participar dessa escolha, eles vão estar o tempo todo ali sentindo essa fragrância. Então, assim, não pode incomodar ninguém, né? Então, assim, temos que ser o mais assertivo possível. A gente, sim, até pede ali no questionário para o cliente se existe alguma fragrância no mercado que ele goste, para seguir ali, talvez, aquela estrutura olfativa, né? Mas a gente deixa claro que não pode ser 100% gosto pessoal dele, mas sim o que faz sentido para a marca, porque ali nas perguntas também tem o que ele quer transmitir para os clientes de sensações e de emoções. Através dessas respostas, a gente vai
Porque tem a tabela de sensações das fragrâncias, então a gente vai estudar qual nota que corresponde com aquele tipo de sensação, e aí vai montando e vai, né? Então aí vem as amostras para os testes e eles, em cima disso, eles testam e vê qual que combina melhor. Você acredita que hoje o marketing olfativo, a fragrância criada ali para aquele espaço, está totalmente ligado também à energia do que a pessoa ou o empresário quer passar? Sim, ou atrair? Também, a gente consegue. Eu falo para eles, as fragrâncias, elas não têm poder de curativo igual, né? Às vezes elas não têm esse tipo de situação. O que elas transmitem é sensação. Então, assim, você quer passar uma sensação de tranquilidade, uma sensação de segurança, de luxo, de sofisticação. A maioria quer passar luxo, sofisticação. Então, a gente busca, através dessas notas, fazer, né, montar uma composição que fique do agrado e combine ali, porque não adianta você pensar em algo. Tem gente que vem e fala, olha, eu gostei do cheiro da clínica tal. Mas o cheiro é dela, a gente pode seguir aquele caminho olfativo, mas não vai ser igual, a gente não vai fazer cópia, não dá, né? Porque cada um tem que representar mesmo. E então, assim, a gente deixa bem claro isso para o cliente. E acaba 100% dos casos, eles acabam nem lembrando do gosto deles, porque fica bom e eles entendem, sabe? Eu nunca tive problemas com isso. O marketing olfativo é para todo mundo? Hoje sim, sabe? A gente consegue sim trabalhar o marketing olfativo em todos os lugares. O que vai mudar de um lugar para o outro, de uma empresa para outra, são as estratégias de aromatização. Então, assim, em um lugar não vai comportar uma aromatização num salão, por exemplo, mas vai caber uma aromatização nos banheiros, com produtos específicos, uma cafeteria, lá igual no Mirante. Sim. A gente aromatizou a entrada e a outra sala, mais próxima ali da cozinha, não. Mas ficou bem sutil. Onde tem muita comida, um restaurante, talvez vai competir, né, o cheiro da comida com da fragrância. Então, se tiver um hall, a gente faz a aromatização ali. Senão, álcool gel, banheiro, sabonete, os sprays ou até mesmo aparelhos. Então, o que muda são as estratégias. Perfeito. Você falou até mesmo agora sobre os sprays, aparelhos. Fala para nós, Karen, hoje, o que a Larome oferece de uma forma geral, além de toda essa consultoria, esse trabalho com as fragrâncias do marketing olfativo? Bom, nós temos a linha Home, que se você quiser presentear para você, vela, difusor de ambiente, que são os de varetinhas, sprays, água perfumada para tecidos, álcool gel, sabonete líquido, a gente tem a linha completa que dá para usar em casa. Nós trabalhamos com a assinatura olfativa da Larome, que a gente colocou esse nome, que são os aparelhos de aromatização. Não necessariamente o cliente precisa fazer o desenvolvimento para ter essa assinatura olfativa. Tenho clientes que escolheram algum cheiro do portfólio e eles usam na empresa, e tá tudo bem. A única diferença é que um cliente tem a assinatura olfativa com o cheiro, com a identidade olfativa, e o outro tem a assinatura, porém é só uma aromatização do espaço. Perfeito. Porque esse cheiro pode ser encontrado em alguns outros lugares. Tá? Então, nós temos esses aparelhos que a gente trabalha em formato de assinatura. É feito toda a reposição mensal. Se tiver problema com o aparelho, a gente faz a substituição. Se deu defeito no aparelho, o aparelho queimou, se não for mau uso, obviamente, a gente faz a substituição, o cliente ele não sai no prejuízo com isso, tá? E a gente programa também, então faz todo esse suporte. O paciente, ó, você viu, né? É muito mais forte. O cliente, ele não sai no prejuízo. Qual que é o grande benefício dos aparelhos? Aromatização instantânea e eficaz em relação a qualquer outro tipo de produto. Você instala o aparelho, 2, 3 minutinhos depois, ele já está perfumando muito bem. Antes da gente falar um pouquinho sobre a fragrância para a nossa casa, né, a linha Home, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, fala-se muito da experiência do cliente. Como que o marketing olfativo e o seu trabalho está totalmente ligado a essa experiência do cliente? A experiência do cliente hoje, além de um bom atendimento, você chegar numa loja, ser bem atendido, ter um cafezinho, uma água, ser bem servido, a maioria dos ambientes, pelo menos nos que eu vou, tem um som de fundo, uma música legal, combinando com uma TV,
com uma imagem legal. O cheiro, ele vem para fechar tudo isso, tá? Você entrar num ambiente com uma TV com uma imagem que você fica preso nela, que você nem sabe se você tá ali para fazer um exame, se você tá com algum problema de saúde, você consegue esquecer por um momento. Eu falo por mim, quando eu vou em clínica e eu vejo aquelas praias paradisíacas e com uma musiquinha no fundo, combinando com aquela imagem que eu tô vendo, é fantástico, vai transportar você para aquele local. Sim. E aí o cheiro vem para agregar nisso tudo. Então, é extremamente importante. A pessoa, ela se sente confortável no lugar. Às vezes, ela não sabe. A maioria das vezes, ela não sabe o porquê que ela está se sentindo bem e ela não quer sair dali. Tá. Por isso que a gente fala em aumentar o número de vendas. Porque a pessoa, ela se conecta no local que ela chega numa loja, ela não tem pressa de ir embora. Ela vai ficando ali e ela nem sabe por quê. Aí ela foi para comprar uma blusa, ela já provou uma calça. É claro que todo o resto precisa fazer sentido, um bom atendimento, né? Tudo isso. Então, assim, só que, ao mesmo tempo que a fragrância, ela aproxima, ela repele também. Sim. Por isso que é importante tomar cuidado na escolha da fragrância, na intensidade que você vai usar essa fragrância, porque ela pode afastar o seu cliente. Ele pode se incomodar tanto com o cheiro e não querer ficar lá dentro e querer sair o quanto antes. E é por isso que é importante fazer também todo um trabalho com quem entende. É importante ter essa consultoria para direcionar melhor. Ká, existe diferença quando a gente fala do marketing olfativo para nossa empresa, para o universo corporativo, como, por exemplo, para nossa casa? Não, é possível fazer um cheiro para casa também. A gente consegue criar uma identidade de um local, tranquilamente, para home, né, eu digo. É que não é tão comum. Hoje a gente tem tido procuras para casamentos também, para festas, assim, para eternizar ainda mais, né, esse sentido, né? Sim. Então, assim, na minha época de casamento, eu não trabalhava com isso, eu também não tinha, mas hoje as pessoas estão dando mais importância. Desde da entrega do convite, que legal. E criando essa atmosfera para quando chegar na festa já ter o próprio convidado já saber, sentir esse cheiro. É o mesmo cheiro do convite, então já vai fazendo essa conexão. Sim, e vai criando uma certa referência, né? Sim, referência, obviamente. Eu lembro muito, eu acho que a gente pode falar isso, porque até a empresa nem tá mais aqui, mas durante muitos anos que se falavam o cheirinho da M. Martin. Até hoje, a empresa não existe, mas o cheiro não sai. Então, assim, falava-se muito, porque as pessoas passavam ali no corredor do shopping, a hora que passava de frente já sentia, né? Você não precisa nem ver, você passa, você não precisa nem olhar, você já sabe, a pessoa já conseguia criar essa conexão com o cheiro. E é isso que as marcas precisam entender, o quão importante e o quão memorável elas podem se tornar, dando valor e utilizando de maneira correta e efetiva as estratégias do marketing olfativo. Perfeito. E você tem um caso de sucesso que é bem legal, né? Que aconteceu em Brasília, né? Esse caso, ela me mandou um áudio, eu amei quando a Márcia, minha cliente, ela é neuropsicopedagoga. Eu fiz o desenvolvimento de uns amigos nossos de lá, ele é médico e a esposa dele é dentista, e ela é amiga deles também, e aí ela quis fazer o desenvolvimento para a clínica. E quando eu mandei todos os produtos para ela, que ela começou a usar, logo depois ela teve um paciente que errou o andar, estava distraído no celular, a porta do elevador abriu no andar anterior, e ele desceu, e aí ele parou no meio do hall do andar, e aí que ele olhou, ele viu que ele não estava no andar certo, porque ele não sentiu o cheiro. Aí ele voltou, chegou na sala dela, ele falou, Márcia, errei o andar. A hora que eu abri a porta do elevador, eu percebi que eu não estava no andar certo, porque o cheiro não veio me encontrar. Aí ele falou, o cheiro da sua sala não tem como, né? Ele toma o andar todo, assim. Então eu falei, olha só. E ela usava o spray, era uma sala menor. Então, mesmo assim, de acordo com a característica da fragrância dela, um pouco mais marcante, ali o spray fazia todo sentido. Então, ela me deu esse retorno, eu fiquei muito feliz, porque é isso. E eu acredito que até mesmo as pessoas que frequentam devem tê-la como uma referência, né? Porque é o que você falou, todo lugar que a gente entra e que a gente tem uma sensação, uma experiência agradável,
a gente acaba comentando, nossa, eu fui num lugar que você percebe que delícia que é o cheirinho de lá, Muito. né? Que gostoso que é o atendimento, gostoso que é o cappuccino, o café. Então, assim, Exatamente. são várias ações que a gente vai criando hoje em Sim. dia para levar essa experiência para o nosso cliente, né? Exatamente. E aí, eu tenho muitas pessoas que vêm até o meu WhatsApp, das clínicas que eu atendo, que falam, olha, eu estive lá no doutor fulano, eu peguei seu contato com a secretária, porque eu amo aquele cheiro, eu preciso. Aí eu falo, vem aqui no ateliê, então, conhecer algumas outras opções que eu tenho, porque aquele cheiro específico é só dele, a gente teve todo o processo para desenvolver, teve todo o investimento, eu não vendo, né? Tá. Então esse cheiro é só desse cliente, é exclusivo dele mesmo. Então não tem como. Que legal você falar isso. É. Bacana. Então, assim, por exemplo, se você desenvolveu uma fragrância para uma certa empresa, é daquela empresa. É da empresa. É só da empresa, eu não vendo. Por exemplo, a IG. A IG, a gente fez o desenvolvimento um novo cheiro de praia para eles. Tá. E aí eles me pedem uma quantidade, eu encaminho para eles revendem para os franqueados. Certo. E eles mesmos fazem esse meio de campo ali. E então, assim, sempre que tem uma inauguração de uma loja, eles mandam esse kit já para a pessoa, né, para eles irem acostumando. Então, é interessante. Dá para, se for uma loja, para a pessoa revender o cheiro com a própria marca. A gente faz com logo, tudo personalizado. Tá. E aí eles conseguem vender o próprio cheiro, porque as pessoas se conectam, elas gostam, elas querem para casa delas. Legal, bacana. Acontece muito. Ô, Ká, quantos anos de Larome? Larome já tem 9 anos. 9 anos. 9 anos. Nesses anos, o que você mais aprendeu? Eu acho que eu acho que é não desistir, viu, Rô? Porque não é fácil, né? A gente com filho pequeno, tendo que se desdobrar. Mas eu até outro dia, parei pra pensar e eu falei, gente, eu nunca falei que eu tô cansada e quero desistir. Tá. Nunca falei. Que eu me lembre nunca. Mas, assim, eu acho que é ter a persistência. Eu acho que é persistir mesmo e que vai dar certo. E devagar, cada um tem seu tempo. O meu marido sempre falava pra mim, mede o seu trabalho, o seu esforço com a sua régua. Não mede com a régua do outro, senão você vai enlouquecer. Tá. E é isso mesmo. Às vezes você vê pessoas que começaram depois de você deslanchar, e às vezes você não sabe. Ele fala, calma, olha pro seu, faz o seu do jeito que você tá fazendo certinho. Então, assim, a gente acha que a gente não cresce na velocidade, assim, mas todo mundo que chega até mim e vem conversar, até amigas de cursos que nós fizemos juntos, que a gente nem se conhece pessoalmente, Karen, você tá arrasando, você tá fazendo um sucesso. Às vezes a gente não tem essa própria visão, né? Mas você sabe que, falando um pouco sobre isso daí, eu acho incrível, porque vi um vídeo no Instagram que fala que a gente só vai ser verdadeiramente feliz em todos os sentidos da nossa vida o dia que a gente parar de se comparar, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Outro ponto é, no momento de dúvida, olha para quando você começou, né? Porque, assim, eu vou falar assim, eu conheço você há uns 3, 4 anos, mais ou menos. Eu acho. Acho que 4 mais ou já, menos né? isso, porque né, logo que eu entrei na rede, a gente já conectou, né? Sim. Isso. E eu olho pra você hoje, eu vejo quanto que você percorreu, quanto que você cresceu. Eu lembro. O quanto que você desenvolveu como profissional, como pessoa. Pessoa, às vezes, é um pouco mais complicado da gente falar, porque acaba sendo só o momento que a gente convive ali, né? E eu falo que você teve já a sua vida lá atrás, então a gente passa a saber do momento que te conhece. Mas, de uma forma geral, eu vejo o teu crescimento, o quanto que você percorreu já, e o quanto que você tem crescido, tem feito um trabalho bacana, o quanto que você se desenvolveu. Né? Então, eu acho isso muito bacana, assim. É sempre trazer o olhar de quem está próximo da gente, que às vezes a gente consegue entender melhor. É verdade. Cara, quero te fazer uma pergunta agora, que eu até anotei ela aqui, que eu acho que ela é muito bacana. Se hoje todas as fragrâncias desaparecessem do mundo, mas você pudesse deixar apenas um aroma para representar a sua história, qual seria esse e por quê? Qual seria esse e por quê? Eu acho que é... Nossa, difícil, né? Eu acho que é de... Eu acho que é o...
Eu acho que é do amor, Rô. O aroma, sabe? De amor, Eu não sei, eu acho que é isso, porque eu faço tudo com muito amor. Eu acho que é esse. De colocar um pouquinho do coração em tudo que eu faço ali, sabe? Não só o amor de mãe, que é, né, maravilhoso, mas eu acho que é isso, aquela sensação mesmo de acolhimento, é esse que ia ficar. Tá. Porque eu faço tudo com amor. E você sabe que, assim, quando a gente fala sobre esse amor, sobre essa dedicação, as pessoas que estão de fora, muitas vezes elas olham para as outras e você, não sei se já aconteceu com você alguma vez, você olhar para alguém e falar assim, nossa, essa profissão combina com aquela pessoa. E essa profissão combina exatamente com você. Você traz uma classe, você traz um lado meigo, amor, você traz carinho, você traz dedicação, você traz acolhimento. Então, tudo isso que a Larome hoje entrega, é a Karen que entrega para a Larome e a Larome entrega esse resultado para as empresas e para as pessoas. É tão leve, Rô, eu não sei nem te explicar, porque não era uma coisa que foi pensado, que foi calculado, desenvolvido, sabe assim? Eu vou desenhar no papel um formato de empresa e vai... Não, foi acontecendo, e eu acho que é por isso que tem que transmite essa sensação. Tá. Porque realmente, é leve, é com muito amor, é feito 1 a 1, porque é um serviço artesanal, é um trabalho artesanal, mas ele tem muita qualidade, eu faço questão de entregar sempre o melhor para os clientes, né? Às vezes a gente se cobra até muito por isso, né? Quer dar mais do que às vezes alcança, mas é por isso que eu acho que eu passo essa sensação mesmo, porque é muito de verdade. Eu amo o que eu faço, eu gosto, é cansativo, às vezes é estressante. Lidar com pessoas não é fácil, né? Nunca foi, não vai ser. Mas eu acho que eu tô dando muito certo. Tá, com certeza. Porque cada hora mais gente vem, me procura. E aí eu tenho clientes, mas a maioria são meus amigos, viram meus amigos. Sim. Porque a gente é muito tranquilo. E acaba sendo um contato muito próximo. Você tem que entender um pouco daquela pessoa, da rotina dela, da empresa dela. Então, assim, acaba tendo essa conexão um pouco maior também, né, cara? Isso, acaba. Não fica só ali, né? Tá. Há muitos lugares eu tenho já amizade com as secretárias, elas compram para casa delas, entendeu? Agora eu tenho uma pessoa que faz essas reposições para mim. Tá. E quando eu vou em algum lugar específico, fala: nossa, mas sempre que você não aparece aqui, hein? Aí até, não sei quem que foi que falou pra mim, você precisa passar isso pra outra pessoa. Porque eu ficava meia hora em um lugar, porque aí eu tinha que sentar, tomar um café. Aí eu ia fazer reposição em outro lugar e eu sentava mais meia hora. Então, meu dia não rendia, porque os donos estavam lá. Ó, senta aqui, toma um café, faz tempo que a gente não conversa, e aí como que estão as coisas? Então, a minha presença acaba exigindo um pouco mais de cuidado e de atenção. Sim. Não que eu não vá fazer mais isso, mas aí eu acabava não tendo tempo para me dedicar para as outras coisas. Mas eu gosto desse contato com os meus clientes. Às vezes eu não vejo, eu mando mensagem, tô com a Rô, da Nacional, Rô, quanto tempo? Tô com saudade, não vi mais. Porque às vezes eu ia lá na empresa, eu não via, só via os funcionários. Mas eu virei amigo de praticamente todos. Bacana. Cara, e se você pudesse deixar uma mensagem para os empresários de uma forma geral, falando um pouquinho sobre essa importância dessa conscientização, do quanto pode ser um diferencial, pode ser uma experiência exclusiva para os seus clientes, o que você falaria? Hoje a gente tem tem muito de tudo, né, Rô? Então a gente tem que buscar sempre algo diferente para sair na frente, tanto em qualidade, em atendimento, e acho que a gente fazendo sempre coisas para melhorar a experiência do nosso cliente, isso é extremamente importante, as pessoas esperam isso da gente, né, de todo mundo que trabalha com produto, com vendas, enfim. Então, assim, a pessoa espera, às vezes, um mimo, um bombom em alguma sacolinha. É maravilhoso quando eu compro uma blusa e vem um espelhinho, um gloss, qualquer coisa. É gratificante, é pouco, mas faz totalmente diferença, né? Então, a experiência através da fragrância
ela também faz esse suporte ali, ela te ajuda. Por exemplo, nos e-commerces, na época da pandemia, as pessoas não tinham mais contato com o vendedor, era WhatsApp, era um contato mais frio. Então, eu tive vários clientes que mandavam alguma coisa, e o cheiro dava esse aconchego, esse abraço que você não podia dar pessoalmente mais. Quanto tempo a gente ficou sem tocar e abraçar as pessoas? Então, é pensando nisso, né, nesse bem-estar e na experiência do cliente, sempre proporcionando uma excelente e experiência única. Eu acho que, pensando nisso, eu acho que vale a pena investir numa fragrância, em opções de brindes, né, para o cliente. Tem N possibilidades que a gente consegue fazer, mas o cheiro, ele fala muito. E eu vou te falar assim, até mesmo por uma questão de um exemplo que eu tive dentro de casa, igual eu estava comentando com você antes da gente começar o podcast. Quando eu cheguei com aquela sacola lá que tinha propaganda, tinha caneta, tinha isso, tinha aquilo, a primeira coisa que o Paulo pegou foi o seu cartãozinho com a fragrância. E ele já espirrou para ver o cheirinho que ficava. Então, assim, é nossa nostalgia, são emoções, são sentimentos. E você viu que marcou. Sim. Marcou, ele amou. E eu tive outras pessoas que vieram e falaram, nossa, aquele cheiro, a minha mãe amou, eu levei para casa. Sim. Sabe? Então, assim, isso não tem preço. Foi certeza. Um mimo pequenininho, você viu? Eu falei, gente, é muito pequeno. Mas como eu queria colar no cartão, fazer algo diferente, foi fantástico, assim, a repercussão positiva que eu tive disso. Maravilha. Né? Assim, perfeito. Cara, amei. Obrigado por você ter participado. Foi uma delícia o nosso podcast. Falar um pouquinho sobre o seu universo, que ele é tão gostoso, tão importante. E eu posso falar porque, assim, eu vivo isso todos os dias. Não sosseguei enquanto você não foi lá pra gente colocar novamente lá na revista. Então, porque, assim, é o que a gente falou durante o programa. É uma experiência. Eu abro a porta hoje do meu escritório, já vem aquele cheiro gostoso, eu me sinto bem lá dentro. Então, assim, vai muito além de ser algo agradável, né? É algo que realmente mexe com nosso sentimento, com as nossas emoções. E ali você sabe que você tá num local que você vai, por exemplo, você vai ficar ali trabalhando, tem que estar acolhedor, tem que estar aconchegante, tem que estar receptivo. Sim. São muitas horas, igual a sua cadeira, para você ficar várias horas no dia sentado, tem que ser algo confortável. Por que com o cheiro não pode, não deve? Tem principalmente o cheiro, né? Tem que ser uma sala cheirosa, uma sala convidativa. E isso para uma empresa também a gente fala, né? São detalhes, mas que vão fazendo com que as empresas cada vez se diferenciem, aquelas que crescem daquelas que sempre continuam no mesmo patamar. É isso. Ele cria essa conexão, né? E faz você se destacar ali. Tá. Parabéns pela tua jornada. Obrigada. Parabéns pelo que você oferece, pela tua dedicação, pelo amor que você coloca no teu trabalho. Continue. Apenas continue, que você vai galgar cada vez mais. Você vai ganhar, você vai conquistar, mas isso por mérito seu, por mérito realmente do bom trabalho que você oferece hoje. Obrigada, Rô, adorei. Muito obrigado, viu? Nós vamos ficando por aqui, depois desse bate-papo delicioso, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque esse é um dos grandes pilares que nós temos e nós amamos contar histórias e trazer essas histórias que possam inspirar pessoas. Até a próxima, porque hoje a nova versão também está além da página. Um abraço.